É muito comum, no trabalho que desenvolvo como psicoterapeuta, enfrentarmos dificuldades muitas vezes, não de ouvir, não de acolher, mas de poder levar, por assim dizer, que a pessoa consiga acessar, acompanhar. É muito difícil fazer com que a pessoa que está em terapia consiga acessar aquilo que eu estou, na verdade, querendo fazê-lo compreender. Não através de palavras diretas, mas através de determinadas citações, determinados contextos que são encaminhados. A proposta desse trabalho é tratar de um tema muito delicado que eu tenho percebido durante muitos encontros, muitos encontros naturais do dia a dia. Normalmente as dores da alma, elas se apresentam de diversas formas. Mas hoje o tema que foi escolhido por mim para desenvolver durante esse trabalho é um tema que acredito que deva ser um motivo de sofrimento para muitas pessoas. Você que me escuta neste momento talvez possa tirar muito proveito daquilo que for dito aqui nesse momento, talvez possa refletir bastante. O tema escolhido foi: os meus pais estão velhos. O que eu devo fazer para ajudá-los? Os meus pais estão velhos. O que eu devo fazer para ajudá-los? Recebo muitas vezes e-mails, recebo muitas vezes cartas de pessoas pedindo orientações e sugestões para essa problemática que se mostra cada vez mais difícil no mundo moderno, no mundo contemporâneo, perdoe-me. A estrutura familiar não dispõe de meios, praticamente, para acolher os seus velhos em casa e viver e conviver com eles. Se assim fosse, se todos estivessem, de certa maneira, calmos, equilibrados, amorosos, cuidando de si mesmo, se não estivéssemos cada um de nós com um tablet na mão, com iPhone, com smartphone, com iPad, enfim, se nós estivéssemos concentradas as nossas atenções para nós mesmos, para as questões familiares, provavelmente, ou talvez mais seguramente, os nossos velhos, os nossos velhinhos seriam mais bem acolhidos. Eu imagino o nosso futuro. Como será que estaremos nós se chegarmos à idade da velhice, não é? Que daqui para lá já deverá existir teletransporte de pessoas, e eu creio que a gente fique perdido pelo espaço, numa dessas nuvens cibernéticas, porque não conseguiram trazer a gente de volta para os aparelhos. Mas, depois dessa brincadeira para sorrir, vamos ao tema central da questão. E eu dirijo aqui particularmente estas palavras aos meus pais. A minha mãe, que tem 80 anos, e o meu pai, que tem 82 anos. Todos os santos dias, quase todos os santos dias, esses meus dois pais recebem visitas cotidianas de irmãos
irmãos meus, irmãos corpóreos, irmãos mais jovens, 10 anos, 20 anos, mas que já são, entre aspas, pais de famílias, fecha aspas. Já tem seus filhos, já tem suas questões particulares, mas ele recebe quase todos os dias em sua residência, onde reside o casal, meu pai e minha mãe, esses 2 filhos. E tenho percebido que, de certa maneira, o meu pai e a minha mãe não estabelecem os limites daquilo que devam ser conversados em suas residências e daquilo que devam ser trazidas até a sua casa, ao seu lar. Então eu diria para os pais, os meus pais velhinhos, que eles deveriam ser mais exigentes, deveriam estabelecer mais limites, dizer, opa, isso aí não me traga porque não me traz serenidade. Eu já estou numa idade muito avançada, eu já estou muito cansado, eu não posso mais me ocupar nem me preocupar, muito menos me aborrecer com problemáticas desta ordem. Não, eu não posso, com 82 anos, sair de carro no trânsito para levá-lo aqui ou acolá. Eu só saio para ir para as consultas médicas, porque o trânsito é muito violento. Não, eu não posso me envolver nas suas questões de negócios, porque a minha cabeça já não permite esse tipo de conduta. Por outro lado, compete também aos filhos respeitar os limites desses pais velhinhos que já estão, mais uma brincadeira, mais para lá de que para cá, já merecendo serenidade, tranquilidade, conforto, consolo, de que está levando problemas para eles. Olha que muitas vezes esses casais de velhinhos já têm problemas de saúde graves. Os meus pais, por exemplo, já têm alguns problemas de saúde graves. A minha mãe tomou uma queda tem mais ou menos 2 anos e já sofre com esta queda há 2 anos. Cai aqui, cai acolá, quebra mais uma vez. Então nós precisamos ter essa amorosidade, precisamos ter esta compaixão de aliviar esse sofrimento desses velhinhos, de permitir que esses velhinhos tenham paz, serenidade, de levar apenas para esses velhinhos alegria. Se não levar alegria, que não leve tristeza, que não leve problemas, que não leve aborrecimento, que respeitem o seu limite. Eu creio que, como todo bom velhinho, o que ele mais gosta é de ter a sua casa em silêncio. É muito bom receber a visita dos netos, mas não todos os dias. É muito bom receber a visita dos netos, mas com a babá para cuidar desses netos. Porque aqui para nós, uns velhinhos de 80 anos não tem mais como habilidade nem agilidade para cuidar das traquinagens de uma criança. Não tem mais percepção visual, sensorial para cuidar de crianças. Já fizeram isso durante muito tempo na vida, principalmente se forem pais como os meus pais, abre aspas. Quando peço para abrir aspas é porque são pais que foram a vida inteira, minha mãe dona de casa e meu pai na área empresarial, mas foram pais que sim, foram devotados aos filhos, cuidaram dos filhos. Então está chegando o momento desses filhos, e aí eu me incluo, cuidar deles. Mas muitas vezes cuidar significa principalmente não lhes levar aborrecimentos. E principalmente eu creio que respeitar o seu espaço,
a sua casa. A sua casa é o seu lugar sagrado. Eles têm dificuldades de horários, eles têm dificuldades de percepção, de reconhecer, eles têm dificuldades de memorização, eles têm dificuldades de caminhar fisicamente, eles têm dificuldades de todas as ordens. Meu Deus, eu peço a todos vocês, a todos nós que temos pais velhinhos, que tenhamos a compaixão com esses pais, que tenhamos o respeito que eles merecem pelo fato de terem feito já o seu papel durante esta encarnação, durante esta vida, e que de agora por diante respeitem os seus limites. Muitas vezes, filhos imaturos, muitas vezes filhos querem impor aos seus pais um ritmo de vida, ir para aqui, ir para acolá, ir para parques, e esses velhinhos não têm mais esse pique, esse ritmo, exceto que seja um velhinho que ande de boné e que goste de tomar todo final de semana um Bacardi, um chopp aqui, acolá, depende muito dos velhinhos, não é? Mas aqueles que são mais reservados, mais pacatos, que gostam mais de silêncio, o seu controle remoto da TV na mão, está mais sentadinho, e que ainda, com essa idade de 80 e poucos anos, trabalha e muito para ajudar principalmente aos filhos no sustento de suas vidas, é necessário que nós tenhamos o respeito, primeiro, para não torná-los escravos de nós, filhos adultos. Já somos todos adultos. Nossos pais já estão com a carta de alforria assinada por Deus já há algum tempo. Segundo, respeitar o limite da sua casa. Quanto menos for, talvez seja melhor. Não é? Uma vez por semana talvez baste, sem levar problemas. É bom que se diga isto, não é? Porque é muito difícil. Eu, por exemplo, embora não esteja velhinho, mas não gostaria de receber na minha casa, todos os dias, filhos adultos com seus filhos para me trazer problemas. Não gostaria absolutamente. Eu teria muita clareza de dizer, olha, me faça uma caridade. Daquela porta para fora, vocês fazem o que vocês quiserem, mas daquela porta para dentro é a minha casa, é o meu lar. E o meu lar é um lar sagrado. No meu lar, eu preciso de muita paz, de muito equilíbrio, de muita serenidade, de muito silêncio. Eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso descansar, eu preciso repousar, eu preciso meditar, eu preciso me preparar para morrer, não é? Esse é um tema tão bonito, tão belo, não é? Mas é um tema que é revestido de um tabu tão grande, né? Mas esse é um título de um trabalho mais profundo nosso. Então, a recomendação, minha sugestão é que, para que vocês, filhos igual a mim, não abusem da boa vontade desses pais. Você sabe por quê? Porque daqui a pouco esses pais vão ultrapassar a porta da espiritualidade. Eles vão passar para outra dimensão. E é necessário que estejam em paz. E vocês, filhos, é necessário que não fiquem depois carregados de culpas por não terem, pelos seus ímpetos, pelas suas imaturidades, pelas suas falta de cuidados, não terem levado tantos problemas para seus pais. Eu me recordo que levei problemas para o meu pai, particularmente, muito poucas vezes, principalmente quando estava em situações muito graves
do ponto de vista empresarial e quando a minha empresa foi à falência. Fora disso, todas as minhas questões de relacionamentos, fora disso, todas as minhas questões com os filhos, que eu eduquei até hoje, os filhos de Deus, eu sempre assumi e jamais levei para esses velhinhos os meus problemas. Muito pelo contrário. Procurava sempre poupá-los, porque eu sei que eles já fizeram a parte dele. Porque eu sei de antemão que eles já estão exauridos, esgotados. A cabeça já não funciona direito. O início da demência, a dificuldade de catarata, a dificuldade de pressão ocular, a dificuldade de todas as formas do ponto de vista de saúde física e mental. São pessoas que talvez devêssemos ligar para dar um abraço, um beijo, um bom dia e desejar coisas boas, mas para lhes criar problema como se tivessem a mesma idade, por favor. No mínimo, é falta de bom senso, para não dizer que no máximo chega a ser crueldade de alguns filhos que não sabem respeitar os seus pais, que não sabem cuidar dos seus pais como verdadeiramente deveriam saber cuidá-los. Filhos, outros tantos que chegam na casa desses seus pais embriagados, filhos que não cresceram e que moram com seus pais e que também têm vícios de drogas como cocaína, como maconha, como alcoolismo. Esses são os casos mais complicados. Poderia-se dizer que são famílias kármicas, mas o karma também pode ser modificado, o karma pode ser um karma bom. Talvez os seus pais não tenham sabido dar o limite no momento adequado, no momento necessário, mas no momento atual existem leis, inclusive, leis que respeitam os direitos dos idosos. Já vi muitos e muitos casos, já ajudei em terapia muitos casos. Há idosos que se sentiam molestados pelos seus filhos, inclusive assediados, inclusive chegando ao ponto de terem sido ameaçados de morte pelos filhos, porque queriam lhe arrancar tudo o que acham que lhe é de direito, inclusive a herança. Eu nunca vi herança de pais vivos. Então vivemos individualmente, em nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo, cada um vive como acha que deve viver. Mas essa proposta aqui é para que a gente reflita sobre o que é ser um velhinho. E que você um dia será um velhinho. Como é que você quer viver? Em paz ou em guerra todo santo dia? Você quer viver em equilíbrio, em harmonia na sua casa, ou você quer viver um transtorno, um turbilhão todos os santos dias? Quando eu me propus fazer esse trabalho, eu me preocupei muito com os meus pais, que já são velhinhos. Não sei se, ao ouvir esta mensagem, eles ainda estarão aqui encarnados, se ainda estarão aqui vivendo comigo fisicamente. Peço a Deus que sim, mas percebo o quanto eles sofrem com essas questões que não lhes pertencem e que eles precisam aprender a dar limites. Erra o pai, erra o filho, erram todos. E no final das contas, de vez em quando sai uma faísca, sai uma briga, sai uma fofoca, sai um disse-me-disse. Ora, num casal que tem 80 anos, 82 anos, não é 60, 70, é 82 anos, não há mais motivos nem para briga. É preciso estar em paz, pelo menos que seja para morrer em paz. Eu falo isso com toda a seriedade, com todo o equilíbrio em que eu estou, com todo o nível de consciência em que eu estou. Nós precisamos
venerar os nossos mais velhos, os nossos velhinhos, como seres sagrados, que são na verdade. Precisamos venerar esses seres velhinhos como seres idolatrados por amor e por caridade. Porque a vida inteira buscaram cuidar dos seus filhos. Exclua-se dessa citação aqueles pais que nunca se preocuparam com isto. Inclua-se nessa citação aqueles pais que se preocuparam a vida inteira em dar para os seus filhos amor, educação, instrução, respeito, ajuda financeira, econômica, assistência integral. Parece até propaganda de banco, não é? Mas é uma ajuda afetiva pelo amor que sente pelos filhos. Mas é preciso compreender, pai e mãe, que amor não é ser piegas. Amor não é ser vale tudo, porque vocês não aguentam mais nenhum trompaço. E o que nós vamos falar dos desrespeitos verbais que tantas vezes os filhos são capazes de dizer aos seus pais idosos? Os desrespeitos verbais. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Ora, você vive agarrado na saia dos seus pais? Filho ingrato, por que dar ordens aos seus pais e fazer gritos de independência ou morte? Não é? Para um ser tão indefeso, para um ser em que se sente na posição de que gostaria de ser acolhido, abraçado, tratado com amor, tratado com serenidade. Então, um filho de pais velhinhos, eu peço a vocês, nesse momento, com toda a caridade, com todo o amor que passa aqui no meu coração nesse instante, tenham amor pelos seus pais, tenham respeito pelos seus pais, tenham caridade pelos seus pais. Seus pais já sofreram demais nessa vida. Olha que viver 80 anos num país como o nosso, o Brasil, um país em que não existe nenhum tipo de piedade com ninguém, não existe nenhum tipo de compaixão com ninguém. Os homens neste país vivem para pagar impostos a vida inteira. Os homens nesse país vivem para cumprir obrigações e receber migalhas de um governo, infelizmente, antissocial, de um governo em que imagina que todos os recursos públicos é para eles, políticos, e não para reverter para esses velhinhos em benefícios. Então nós temos passeios todos esburacados, em que os velhinhos tomam quedas e caem e morrem. Foi o caso da minha mãe. A minha mãe tomou uma queda por um passeio esburacado em uma das regiões mais nobres, talvez a região mais nobre de Salvador, Bahia. É uma vergonha isso. Não foi em bairros periféricos, em bairros em que a prefeitura nunca vai por lá, não. Foi em bairro em que é tido como o bairro mais nobre de Salvador. Os passeios todos esburacados. Esses velhinhos não têm direito à segurança de nenhuma ordem. Vão no supermercado, as suas vagas estão ocupadas por carros de patricinhos e patricinhas, entre aspas, sem nenhum demérito aos patricinhos e patricinhas, porque também são mal educados, não sabem respeitar limites. Esses velhinhos, quando chega dia dos pais, sofrem horrores nas filas dos restaurantes, porque os filhos, pela culpa, os filhos, por acharem que estão fazendo grande coisa, levam seus pais para ficarem em pé nas filas dos restaurantes, 1, 2, 3 horas esperando uma vaga numa mesa para almoçar. Era muito mais fácil chegar numa barraquinha de cachorro-quente e lhe dar um cachorro-quente para ele comer. Daria muito mais prazer, muito mais alegria. No entanto, porque o filho quer
dar um almoço, imagine bem, não é o pai que quer receber, é o filho que quer dar, é o filho que quer impor uma regra, é o filho que quer expor uma potência, uma força da qual o pai precisa dizer não, não, não. E olha, pai velhinho e mãe velhinha, se vocês não sabem dizer isso, é porque vocês não souberam desde cedo educá-los. Então agora vai ter que começar a educá-los mais tarde. Não há problema algum. Se eles continuam deseducados, se eles continuam filhos, infelizmente, mal educados, vocês vão ter que se empenhar para educá-los. É a única maneira que eu vejo de melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Eu gostaria de, na minha casa, morar comigo com um dos meus pais. Ou os dois. De todo o meu coração. Mas eu não deixaria ninguém feri-los. Não deixaria ninguém se envolver na vida deles. Mas também não deixaria que eles se envolvessem na minha vida. Porque eu faço os meus limites. Eu dou os meus limites necessários. Eu sei o que eu suporto e o que eu não suporto. Eu sei quando dói na minha alma e que vai me desgastar e quiçá poderá tirar a minha oportunidade da vida física. Eu estou falando, sim, em me levar à morte. Então, dar limites é fundamental. E, lamentavelmente, os filhos adultos não sabem, não respeitam e os pais não sabem também dar esses limites que são tão fundamentais e tão necessários. É esta a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Não vou me alongar. Peço encarecidamente, cuidem dos seus velhinhos. Velhinhos, peço encarecidamente, cuidem de dar limites. Vocês têm na casa de vocês uma porta, uma chave, fechem a porta, passem o batom da porta, não deixem que entrem. Se o telefone tocar, não atendam o telefone, desliguem da tomada. Não esperem que ninguém vá dar paz para vocês. Façam a paz que vocês precisam. Construam a paz que vocês precisam. Vocês podem, vocês merecem e vocês conseguem. Uma das coisas que eu tenho mais amor nesta vida são aos velhinhos. Aos velhinhos e às crianças. Porque um velhinho é uma criança com a idade mais adulta. É a mesma coisa. Um velhinho é tão dependente quanto uma criança. Mas tem uma diferença. Muitas vezes os velhinhos ficam muito azedos. Eu não gosto de velhinhos azedos. Particularmente eu não gosto. Eu gosto de velhinhos doces. Que estejam sempre sorrindo, de bem com a vida um com o outro. Que saibam receber, que saibam acolher a gente. E que compreendam que daqui a pouco eles vão morar no cemitério, o corpo físico, e as suas almas ou espíritos estarão na espiritualidade. E se não souberem viver bem, vão ter problemas gravíssimos após o túmulo, porque não souberam se desocupar, se desencanar, limpar as suas mentes, e ficaram na queixa, e é um problema sério para a vida após o túmulo. Essa é uma outra dica muito importante que eu quero deixar para vocês, velhinhos que me escutam nesse momento. Eu quero encerrar com vocês esse trabalho, que a proposta foi apenas de deixar um alerta e pedir a vocês: respeitem os seus velhinhos, os seus pais, ame-os, mas uma das provas é
poupá-lo de tantos aborrecimentos, ou de todo e qualquer aborrecimento. Não levem aborrecimento para os seus pais. Eu queria fazer com vocês uma prece de Cáritas para encerrar o nosso trabalho. Pensemos em alguma coisa positiva, pensemos nos nossos velhinhos que tanto amamos. Peçamos a nossa doce Maria de Nazaré que traga para esses velhinhos os nossos pais corpóreos equilíbrio, paz, luzes e graças, amor, saúde e a vossa misericórdia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Pai, para aqueles que ainda não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso espiritual a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade e a humildade que fará das nossas almas um espelho onde deverá refletir algum dia a tua doce, abençoada e meiga imagem. Eu queria fazer um adendo que um dos amigos espirituais me pediu que fizesse nesse momento para vocês. No lugar de pais velhinhos, coloquemos pais, pais de um modo geral. Foi essa a solicitação que me foi feita. Pais, não levemos para os nossos pais os nossos problemas. Tudo aquilo que eu falei aqui, nos velhinhos, pais velhinhos, fica escrito como pais. Vamos poupar os nossos pais de todos os problemas que são nossos, que nós precisamos a ser adultos e a resolver as nossas questões. Eu me despeço de você mais uma vez. Na capa desse trabalho tem o meu e-mail, tem o meu telefone. Se quiserem falar comigo, fiquem à vontade, me liguem, me escrevam, que eu teria a maior boa vontade em responder e dar qualquer tipo de orientação que for necessária. Eu lhe deixo um abraço com muita paz, muita paz.